que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Alô, amigos da Globo, esse é o Brasileirão 2012. Falamos com imagens ao vivo do Serra Dourada, em Goiânia. A partir de agora acompanhamos Atlético Goianiense e Vasco. Jogo promete, o torcedor do Vasco está animado. O Vasco há 52 semanas entre os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Um dia de muito sol em Goiânia. E aí toda a animação do torcedor do Vasco. Já a torcida do Atlético Goianiense não comparece em bom número. O time tem os 2 piores públicos do Campeonato Brasileiro. É o último colocado, precisa basicamente de um milagre para permanecer na primeira divisão. A equipe de arbitragem, aí você vê o torcedor do Atlético. A equipe de arbitragem já está no gramado. Alô, amigos da Globo, falamos mais uma vez com imagens ao vivo do Serra Dourada. Tá calor em Goiânia, temperatura de mais de 30 graus. Carlos Alberto faz hoje 100 jogos com a camisa do Vasco. Aí o número 100 do Vasco, Carlos Alberto. Ainda há pouco o Atlético Goianiense e o Vasco entraram no gramado e parecia que o Vasco jogava em casa. O Atlético entrando em campo, muita vaia da torcida do Vasco. Quando o Vasco do Dedé entrou, muita festa. As notícias do Atlético Goianiense. Boa tarde, Rafael Seba. Vamos trazer as escalações. Vamos começar pela escalação do Atlético Goianiense. Os jogadores vão se perfilando para o hino. O Atlético precisa de um milagre. Tem Márcio no gol. Adriano é o lateral direito, número 2. Gustavo, ex-jogador do Flamengo, tem a 3. Renier joga com a camisa número 4. O lateral esquerdo de volta ao time, Heron, número 6. No meio campo tem o Pituca com a 5. Marino é o número 7. Dodó joga com a 8 homens de contenção. E o Alexandre Oliveira joga com a 11. Na frente, Ricardo Bueno é o 9. E o experiente Felipe joga com a camisa número 10. Essa é a escalação do Arthur Neto, pela terceira vez comandando o Atlético Goianiense. Tá aí o Arthur Neto. Veja aí como temos torcida do Vasco no Serra Dourada. Torcedor com o rosto pintado. Vamos trazer agora para você aqui na Globo a escalação do Vasco de Marcelo Oliveira. Vamos confirmar o time que busca 3 pontos em Goiânia. Vamos à escalação do Vasco. O Vasco tem Fernando Praz no gol número 1. De volta ao time, Jonas tem a número 13. Dedé é o número 26. Ao lado dele, a volta também de Renato Silva com a 33. Permanece Thiago Feltri na lateral esquerda com a 2. A proteção, Newton é o número 19. O craque Juninho tem a número 8. O Wendel é o 77. 100 jogos com a camisa do Vasco. Carlos Alberto escalado. Éder Luiz de volta ao time, é o 7. E Alexandre, o Alec Gol, joga com a 9. Essa é a escalação do técnico Marcelo Oliveira. Esse é o time do Vasco. Aí você vê o Marcelo que saiu do Curitiba e rapidamente assumiu o Vasco. Aí você vê toda a força da torcida do Vasco no Centro-Oeste, em todo o país. Vamos confirmar para você a arbitragem. Tá aí uma verdadeira equipe de arbitragem. Rafael Klaus é o juiz. Carlos Berkenbrock e Ciro Junqueira são os assistentes. Jânio Pires Gonçalves e Francisco de Oliveira ficam atrás dos gols. Quase tudo pronto para o início do jogo. Rapidinho. Aí o torcedor do Vasco animado. As notícias do clima do Vasco. Boa tarde, Kiko Menezes. Boa tarde, Luiz. Nessa semana o Felipe conversou com o técnico Marcelo Oliveira e disse que não se sentia confortável em jogar numa posição mais avançada no meio campo. Ele está aqui do nosso lado e vai contar pra gente. Você cogitava a hipótese de ir pro banco, Felipe, quando você conversou com ele? Não, eu já sabia que eu iria pro banco. Acho que não estou pensando só em mim, estou pensando no time hoje. Jogando de meio ofensivo de costa. As características hoje na nossa equipe é o Carlos Alberto. Acho que se encaixar melhor na nossa equipe. Eu já sabia que iria pro banco. Prefiro jogar como joguei a Copa do Brasil, a gente conseguiu o título. Acho que o importante é pensar no grupo, não somente em mim. Obrigado, Felipe. No lugar dele, Carlos Alberto entra no time completando 100 jogos com a camisa do Vasco, Luiz. Muito bem, o juiz confere os últimos detalhes. Está aí o Carlos Alberto jogando com a senha 19, era a predileta.
Na volta para o Vasco, ele acabou herdando a camisa número 10 do Diego Souza. O juiz, 0 cronômetro, vai autorizar o início do primeiro tempo. Os dois times precisando da vitória. 12 pontos separam o Fluminense do Vasco. 12 pontos separam o Atlético Goianiense do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Jogo marcado para as 4h20 no horário de Brasília. Pontualmente vai começando a partida. Muito legal, os times entraram antes em campo. E nós vamos para o jogo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui na Globo. Juninho Pernambucano tem a bola. Atlético Goianiense e Vasco. Wendel, Juninho. Bola tocada aqui na esquerda. Esse é Thiago Feltri. O Vasco busca o seu primeiro ataque pela esquerda com o Carlos Alberto. Como o Júnior falou, o G4 hoje é perigoso. Se um time brasileiro ganhar a Sul-Americana, caem para 3 as vagas através do Campeonato Brasileiro para a Libertadores do ano que vem. Tenta o seu primeiro ataque o Atlético, a bola mais uma vez é do Vasco. O Vasco tem muito mais torcida, vamos ver se vai tentar tomar a iniciativa do jogo. Você, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro chega à sua reta final. Dedé, lançamento longo. O Vasco contou com o Éder Luiz em grande forma no ano passado. Esse ano o Éder Luiz caiu de rendimento. Jonas, volta o lance. O Vasco tenta o ataque pela direita. Alexandro. Carlos Alberto. Volta o lance, o chute de primeiro. O Wendel bateu pro gol. Na primeira finalização, tiro de meta apenas para Márcio. Veja aí a força da torcida vascaína nesse momento no Serra Dourada. Parece que o Vasco está jogando como mandante. Valoriza a posse de bola nesse momento. O time da casa, a bola tocada para Heron. O lateral busca a melhor opção, levanta a cabeça. Ainda Heron faz o toque na entrada da grande área. Ricardo Bueno perdeu a jogada. Ídolo da torcida, Dedé, estica na direita. Do jeito que o Éder Luiz gosta, mas a bola ficou longa. Éder entra hoje no lugar do Tenório. Na verdade, ele vai ter possibilidade de se firmar, né? Já que o Tenório vai ficar quase um mês fora, em função do problema muscular que ele teve, né, Luiz? Dodó toca na direita. Adriano. Ficou pedindo uma falta aqui. O Felipe segue o lance. Lá vem o Vasco pela esquerda. Alexandre marcou um gol nas últimas 15 rodadas. Mesmo assim, ainda briga pela artilharia do campeonato. Lembrando que o campeonato tem um novo artilheiro. Renato. Carlos Alberto com a bola dominada, encara a marcação, passou bonito, ainda ele na entrada da grande área, faz o toque pro Éder Luiz, ajeitou para bater pro gol. A bola veio no meio do gol, Márcio defendeu. Bruno Mineiro marcou 3 gols na goleada da Portuguesa no início da rodada na quinta-feira. Passou o Fred no momento, o novo artilheiro do campeonato com 14 gols. Está jogando o Heron pela esquerda. Heron mais uma vez pela esquerda. Rafael Seba. Vamos ver primeiro o ataque do Vasco. Daqui a pouco eu completo. Vamos ver o ataque do Vasco primeiro, na velocidade de Éder Luiz pela direita. Caiu, houve um toque. Houve um toque, o assistente deu a falta na entrada da grande área. Primeira falta do jogo. Falta perigosa a favor do Vasco. E os jogadores já cercam o juiz, aí a bronca do Renier. Mas a bronca é por causa da jogada anterior, né, Arnaldo? Exatamente. Mas a falta aí, você está vendo nitidamente que houve a falta, levou um pisão fora da grande área. O assistente levantou e o árbitro marcou. O estilo desse árbitro é de deixar jogar. Os jogadores estão mal acostumados. Já tivemos 3 lances que E aí, Arnaldo, foi falta esse lance? Esse aí foi. Mas E o a favor do Atlético? O a favor do Atlético é um lance meio duvidoso. Ele podia botar de novo. Mas esse árbitro, repito, não é um árbitro de apitar qualquer esbarrão, qualquer tropeço ele marca. Aqui já está dando o primeiro cartão amarelo por causa da reclamação. O jogador tem que se adaptar a isso. Wendel e Juninho na cobrança. Márcio preocupado, Márcio praticamente no meio do gol. Pode ser o primeiro bom momento a favor do Vasco de Juninho Pernambucano. 0 Atlético, 0 Vasco. Partiu o Wendel, bateu na direção do gol, o desvio e a bola subiu demais. Quase o primeiro gol, o Vasco vai voltando. É tiro de meta, veja mais uma vez o cruzamento do Wendel. Bola desviada pelo Newton. De novo para você. E acabou encobrindo o gol do Márcio, tiro de meta para o Atlético Goianiense. Thiago Feltri, ex-jogador do Atlético Goianiense. O último toque foi do Adriano. É escanteio para o Vasco. Aí você vê Alexandro, tá louco para voltar a marcar gol.
Já ficou 8 jogos sem marcar no Campeonato Brasileiro. E eu lembro mais uma vez, nos últimos 15 jogos, fez apenas um gol. Preocupação para o experiente goleiro Márcio. É escanteio para o Vasco. Juninho ajeita a bola, o Dedé vai chegando, Juninho toma a distância. Vai Juninho pernambucano. Dedé fica na pequena área. Juninho faz o cruzamento, bola fechada para o Dedé. Cabeçada para fora. Dedé cabeceando para fora, tiro de meta apenas para Márcio. Veja aí. O Dedé sai de dentro da pequena área e cabeceia na entrada da pequena área. Bola para fora. É para dificultar a marcação, né, Luiz? Você vê que ele sai, ele estava pertinho do Márcio, goleiro, né? E deu 2 passos para poder chegar numa posição com liberdade para cabecear. Vai tentar no jogo aéreo o Atlético Goianiense com 15 no primeiro tempo. Felipe faz o cruzamento, Praz sai do gol no alto de Fernando Praz. Ele fica sentindo as costas. Está caído o goleiro do Vasco. Está sentindo muita dor o Fernando Praz. Juiz chega no Praz. Você está vendo a saída do Fernando Praz, Kiko Menezes. Ainda sobre a torcida, um depoimento de quem está aqui embaixo, pertinho do gramado, dá pra gente dizer que 3/4 do estádio estão ocupados pela torcida do Vasco. E a parte reservada para o Atlético Goianiense não chega a ter 200 torcedores. E o Vasco tem mais vitórias que derrotas jogando fora de casa. O time ganhou 4, empatou 6 e perdeu 3. Mas as 5 últimas partidas, o Vasco não conseguiu vencer como visitante. Veja aí a pequena torcida do time mandante, o time da casa. Parte cheia ali é da torcida do Vasco. Bola longa para Alexandro. Adriano se atrapalhou. É escanteio para o Vasco. E a bolinha trabalha. Tem gol. Você está vendo de novo o Adriano brigando com a bola. Se atrapalhou todo. O Vasco tem hoje o Jonas e o Renato Silva voltando de suspensão. Entram nos lugares do Luan e do Fabrício. Carlos Alberto está recuperado de lesão. Começa o jogo. E o Éder Luiz entrou no lugar do Carlos Tenório, que está machucado. Essas foram as modificações feitas pelo Marcelo. Luiz. Vamos à informação. E o Atlético não vence aqui no Serra Dourada já há 1 mês e meio. A última vitória foi no dia 19 de agosto, 2-1 em cima do Palmeiras. O Atlético só venceu 4 jogos em todo o campeonato. Acabou perdendo a bola o Alexandre Oliveira. Foram 4 vitórias e 15 derrotas. Wendel. Carlos Alberto caiu, pediu a falta. Falta marcada a favor do Vasco. Temos quase 21 minutos no primeiro tempo no Serra Dourada. Daqui a pouco, no show do intervalo, Léo Batista traz os gols da rodada para você. Cartão amarelo para Gustavo por reclamação. Arnaldo. Vai ser expulso. O Gustavo puxou. Vermelho para ele. Cartão vermelho para Gustavo. Cartão vermelho para Gustavo. Os jogadores cercam o juiz. O Gustavo vai deixando o campo. 5 jogadores estão cercando o juiz. Sim. Ele nitidamente xingou o juiz. Eu fiz a leitura labial aqui dele na hora. Depois que ele levou o cartão amarelo, ele xingou o juiz. Arnaldo César Coelho. Olha, a imagem ficou bem claro que ele fez a falta, reclamou assintosamente da falta, tomou o amarelo e depois o nosso repórter viu claramente, nós vimos, olha só, esse é o momento da reclamação, que ele tomou amarelo. E depois que ele toma amarelo, ele vai e xinga o juiz. Olha só, qualquer um entende o que ele falou. Não precisa ser expert em leitura labial. Vermelho para Gustavo. Bem aplicado. Descontrole do Gustavo Júnior. Eu acho que reflete um pouco a situação do Atlético, né, Luiz? Logicamente, o Gustavo, quer dizer, também não é um menino, né? É um cara que já tem uma certa experiência, já tem uma bagagenzinha, sabendo das dificuldades que estão passando e vão ter daqui para frente mais ainda. Não era momento, ainda mais porque foi uma falta clara, ele fez a falta, né? E vai complicar mais ainda, né? O juiz mandou seguir. Tá caído aí o Heron sentindo a cabeça. A marcação foi do assistente, Arnaldo. O juiz mandou seguir. O juiz tinha mandado seguir. Aí o assistente não aceitou e levantou e marcou a falta do jogador do Atlético. Vamos ver se foi a falta. Olha. Houve ali a chuteira do Jonas, depois pegou a cabeça do Heron. Exatamente, foi uma trombada. Vamos ver de novo. Mais uma trombada, segue o jogo. Não era para marcar. Será que? Depois ainda houve um choque, mas aquele choque da perna ali foi mais casual. Falta marcada a favor do Vasco. Cobrança de Juninho.
O Atlético tem um a menos, Gustavo foi expulso. Juninho faz o cruzamento, bola na primeira trave. Defesa de Márcio. 30 minutos, primeiro tempo de jogo. 0 Atlético Goianiense, 0 Vasco. Clara dura. Dedé. Carlos Alberto. De novo Dedé. Jonas. Carlos Alberto. Juninho passou pela direita. Ele optou pelo toque para o Newton. Protege, busca alguém. Alexandro. Newton. Feltri está aberto na esquerda. Éder Luiz pede o cruzamento. Tem cruzamento para o Alexandro. Ótima saída do Márcio. Tirando a bola da cabeça do Alec Gol. O Vasco está começando a usar, Luiz, aquele expediente, né, da virada de jogo, porque como tem um jogador a menos, o Atlético, a virada de jogo com rapidez, ela faz com que, principalmente os laterais, né, possam chegar com liberdade para fazer o cruzamento, como aconteceu agora com o Thiago Feltri. Pituca cantou a jogada, a bola vem aqui atrás no Giarita. Ricardo Bueno. Pituca. Ricardo Bueno. Felipe pediu e recebeu na entrada da grande área. Ainda Felipe. Ótimo toque para o Marino. Bateu para o gol! Perde uma ótima chance o Atlético Goianiense, mesmo com um a menos. Veio no toque de bola, veio na boa. Bola de pé em pé. Ricardo para o Felipe. Achou o Marino livre. Quase o gol do Atlético. Júnior. Na base do toque, como você disse, Luiz, e da velocidade, né? Chegando o Marino, que é um dos homens de meio campo de contenção, aparecendo como elemento surpresa sem marcação. Olha o espaço que tem o Newton. 44 no primeiro tempo. E como tem espaço, lá vem Dedé pro ataque. Tem cruzamento fechado. O Márcio não deu rebote. Rafael Seba. 2 minutos de acréscimo. Em relação ao Arthur Neto, é o 4º técnico do Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Começou o Adilson Batista, apenas 2 jogos, depois Hélio dos Anjos, Jairo Araújo, que é auxiliar técnico, e agora o Arthur Neto, que em 2009 participou, era o técnico da equipe no acesso à Série A do Brasileiro. Lá vem Felipe, do jeito que ele gosta, na entrada da área. Ainda Felipe, ajeitou, abriu na esquerda. Heron bateu pro gol, Praz defendeu. Defende Fernando Praz, ele abre os braços, reclama da marcação da defesa do Vasco. Porque acontece, Luiz, você com um jogador a mais, às vezes você dá uma relaxada. E a gente viu que nesse primeiro tempo, quem teve, na verdade, as oportunidades, né, a primeira aquela com o Marino e agora essa com o Heron. Foi o Atlético Goianiense. A bolinha trabalha de novo, temos mais um gol. Guerreiro empata. Náutico 1, Corinthians também 1. Paulo Guerreiro. Aqui tem escanteio para o Felipe bater. 0-0, Atlético Goianiense e Vasco. Daqui a pouquinho, no nosso show de intervalo, muitos gols para você. Tentativa de cabeça, Praz faz a defesa no meio do gol. Falta bem marcada, cartão amarelo Pro Dedé. E a imagem mostra bem claro que ele por trás deu um toque fazendo falta. Falta perigosa. Foi pra cobrança. Lá vem Márcio, goleiro artilheiro, ele vem para cobrança. Lá vem Márcio para bater a falta. Pode ser um bom momento. Amarelo para o Dedé, você confirmou. Márcio já fez um gol na carreira contra o Vasco. Foi em 2010. Gol de pênalti, justamente no Serra Dourada. Agora ele vai tentar de falta. Tá aí o Márcio. Mais 1 minuto de acréscimo. Tá meio longe para ele, né, Luiz? Ele bate mais aquelas faltas mais perto da linha da grande área, né? Pela precisão ele bate bem. Você tá meio longe. Aí a opinião do maestro Júnior, foi um grande cobrador de faltas na sua carreira. Mas ele tem moral, tá acreditando. Vai rolar, Feltri! Deixa eu ver, vai rolar. Márcio bateu por baixo, quase marcou! Ele tirou a bola da barreira e tocou no canto esquerdo de Fernando Praz. Veja, por fora da barreira, quase
quase o gol do Márcio. Ele bate muito bem na bola, Luiz. Você vê que ele fez o que a maioria dos atacantes, jogadores de meio campo fazem, né? Você tira um pouco da barreira, porque aí você encobre a visão do goleiro. Então a batida terminou o Fernando Praz fazendo uma grande defesa pela dificuldade que a bola estava coladinha no poste. Fim de primeiro tempo, 0 Atlético Goianiense, 0 pro Vasco. Começa agora o nosso show do intervalo. Praz fez uma grande defesa, os jogadores vão deixando o gramado. O Rafael Seba e Kiko Menezes estão do lado de fora esperando a saída dos jogadores. Praz cumprimentado aqui pelo Renato depois da excelente defesa que ele fez no último lance do primeiro tempo. Os jogadores vão atravessando todo o campo do Serra Dourada. Esse é o nosso show do intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer gols para você. Os jogadores vão deixando o gramado. Vamos ao campo com Rafael Seba e Kiko Menezes. Pois não. Kiko. Juninho, vamos ouvir o Juninho. Começamos bem e depois da expulsão a gente poderia ter aumentado um pouco mais o ritmo, mas a gente acho que sentiu um pouco essa mudança de temperatura aí, muito quente, muito seco, mas acho que ainda deu para fazer alguma coisa, mas temos que voltar um pouco melhor para o segundo tempo para vencer, porque é o único resultado que nos interessa. Como o Vasco precisa jogar, já que agora vai para o intervalo com um homem a mais? Eu acho que a gente tem que fazer a transição um pouco mais rápido. A gente está recuperando a bola e o time está ficando dividido lá atrás e o ataque muito na frente. Eu acho que a gente tem que fazer essa transferência um pouco mais rápida e quando perder a bola também. Obrigado. O Vasco vai mexer aqui com o Menezes. Felipe, Carlos Alberto e Juninho Pernambucano, os três juntos em campo agora. O Felipe entra na lateral esquerda no lugar do Thiago Feltri, número 2. E a outra alteração do Vasco é a entrada de Felipe Bastos na lateral direita. Ele tem o número 21 no lugar do Jonas, 13. Começa agora o segundo tempo para você na Globo. Felipe em campo. O Vasco fazendo alterações com a análise do Júnior. Luiz, vai ter a liberdade o Felipe, né? Apesar que ele teoricamente vai jogar como lateral, mas não, né? Em função até do Atlético estar com esse jogador a menos. Ele vai ter aquela função que ele vem buscando um pouco mais pelo meio. Já fez até algumas apresentações, quando inclusive o Felipe Bastos estava jogando no meio campo, que fazia essa cobertura dele pelo lado esquerdo. Aí o Felipe Bastos. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Vasco fazendo duas alterações, entrando os Filipes. São os primeiros movimentos. Lá vem Vasco buscando o seu primeiro ataque com o Juninho Pernambucano. Felipe entrou agora, tenta o seu primeiro lançamento. Rafael Seba, alguma mudança no Atlético? Mesmo time, Luiz. Felipe entrou no lugar de Thiago Feltri. Foram duas alterações no Vasco. E aí o Felipe Bastos na reposição entrou no lugar do Jonas. Wendel, tem o Felipe aberto na esquerda. Bola para Felipe, vem para cima da marcação. Felipe, o cruzamento na segunda trave, forte demais. Globo, a gente se liga em você. Novo gol, o melhor gol que você já viu. Aí a torcida do Vasco encarando o calor de Goiânia. É impressionante a força da torcida do Vasco no Centro-Oeste, em todo o Brasil. 0 Atlético Goianiense, 0 Vasco. Veja mais uma vez. O último toque foi do Juninho Pernambucano, posse de bola para o Atlético. Totó. Ganhou o Vasco com o Felipe Bastos, esticando na frente com o Éder Luiz. Chega na cobertura, Diego Giareta voltando a jogada com o goleiro Márcio, que quase marcou um bonito gol no fim do primeiro tempo. O tempo vai passando, Luiz. 16 minutos. Kiko Menezes. Essa sequência que você citou se torna mais difícil ainda, porque 3 desses 5 times brigam diretamente com o Vasco por uma vaga na Libertadores. São Paulo, Botafogo e o Inter. E vem aí o garoto, Kiko. Daqui a pouquinho a terceira mexida no Vasco. Marlone. Garoto, uma história espetacular, a história de vida dele. Juninho ganhou na entrada da área, caprichou no chute. Márcio olhou. Entrou ali um chute meio por cobertura, Juninho. Veja mais uma vez. Ele bate colocado. Tá aí o garoto Marlon.
Marlone, ele tem um irmão gêmeo idêntico a ele. Os dois se separaram na infância, se reencontraram através do futebol. Essa linda história a Globo trouxe para você. Uma reportagem muito especial. Vem aí o garoto. O futebol uniu Isso aí, Marlone dois com a irmãos camisa que estavam separados. Kiko. Marlone com a camisa 31 no lugar do Carlos Alberto. Você já citou no início da transmissão, ele fez um golaço na vitória sobre a Ponte Preta na estreia do Vasco na Copa do Brasil Sub-20. E com isso ganhou a oportunidade de voltar ao time do Vasco entre os profissionais. Marlone em campo. Felipe. Wendel. Newton. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Luiz Fabiano, o gol do São Paulo. O Vasco vem para a pressão. Luiz Fabiano já fez 2. 3 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Aqui tenta Marlone. Lá vem o Vasco na juventude, no talento de Marlone. Dentro da grande área. Consegue o cruzamento na direção do Alexandre. Éder Luiz perdeu. Sobrou para ele dentro da grande área. A bola subiu no chute de Éder Luiz. A jogada do Marlone pela direita. Veja mais uma vez aqui na Globo. Ele encara a marcação. Ginga faz o cruzamento forte. Ficou na boa para Éder Luiz, Júnior. Mas ele quis usar mais a força, Luiz. Pela posição e pela distância que ele estava do gol, talvez o mais importante seria acertar o gol, né? Não precisava nem tanta falta. Aí, acho que ela finalizou 13 com 4 do Éder Luiz, enquanto o Atlético Goianiense só 5. Mas dessas 5, né, o Fernando Praz fez 3 ótimas defesas. O Vasco distribui o jogo na direita. Felipe Bastos. Matou bonito no peito. Éder Luiz pediu. Tem cruzamento. Bola fechada. No alto do Márcio. O Vasco tenta apertar. O Vasco está 27 pontos na frente do Atlético Goianiense. Agitado o Arthur Neto, sim. Sai. E as principais contratações que o Atlético fez nessa temporada acabou não dando certo, né? Os jogadores já até saíram do clube. O William, atacante, e o Elias, meio campo. Bola tocada para o Wendel, entrou na grande área, bateu pro gol! Deu um susto no Márcio. Finalizou para fora o Wendel. Veja mais uma vez, Felipe tocando para o Wendel dentro da grande área. Márcio olhou, tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Fique ligado porque amanhã, dia de eleição, o Domingão do Faustão começa às 4h15 da tarde com o Fausto Silva. Felipe. Éder Luiz, trazendo com ele a marcação do Renier. De novo, Felipe. A bola fica longa, mas chega no Newton. Vai bater de novo, não. Ótima bola. Felipe Bastos, lá vem Vasco. Felipe, chute cruzado, passou por todo mundo. Passou pelo Alexandre, que mergulhou dentro do gol. Mais um escanteio. Houve o desvio. Bola tocada de cabeça pelo Diego Giareta. O Vasco já cobrou. O Vasco tem pressa. Felipe tentou o drible. Sobra do Juninho. Marlone. Ameaçou o chute. Prendeu. Marlone. Errou o toque. Giareta tirou. Daqui a pouquinho você vai ver o gol do Luiz Fabiano. O terceiro gol do São Paulo. 3 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Dedé. Arbitragem na Globo com Arnaldo César Coelho, a categoria de Júnior nos comentários. E lá vem Felipe, o Vasco busca o gol. Felipe tocou, Giareta. Tirou para trás, tirou mal, tá valendo o lance. Toque de cabeça, Márcio. Não saiu não. Adriano manda para frente. Esse é Ricardo Bueno. 29 no segundo tempo. Marino. Chamando o Adriano na defesa. Felipe no peito. Bueno. Marino. Dodó pediu ali no meio. Bola tocada na direita. Disparou e recebeu o Dodó. Felipe pede devolução. Ótima devolução. Vai ficar cara a cara. Felipe perdeu tempo. Bateu pro gol. Pra fora. Pra fora. Não entrou. Incrível a jogada. Felipe, em vez de partir na direção do gol, veio para trás. Ele chutou sem nenhuma chance para o prazo e a bola saiu. Tiro de meta para o Vasco. Aqueles contra-ataques que a gente tinha previsto, né, Luiz? O jogo se apresenta assim, mas o Vasco tem que sair para o jogo. Tem que ter atenção nesses jogadores. O Marino, que vem de trás, e o Felipe, que é o homem de finalização do Atlético Goianiense. Falta e cartão amarelo para Heron.
Nos últimos ataques, o Atlético tem levado muito perigo. Porque a defesa está avançada, né, Luiz? Você vê que tem um espaço muito grande entre a defesa e o próprio Fernando Praz. Ele já saiu pelo menos em uma bola, né? Antecipando como se fosse um livro. Talvez, Luiz, a bola parada seja a arma do Vasco para furar esse bloqueio que o Atlético montou nesse segundo tempo. E a cobrança é do Juninho. Pode ser um bom momento a favor do Vasco. 0 a 0. Juninho, cruzamento, passou pelo Éder, a sobra. Olha a chance do Vasco. O Wendel levantou, chapeuzinho dentro da grande área. Chama de novo o Juninho, como o Júnior falou. O Vasco no jogo aéreo leva perigo. Juninho, Heron, é escanteio. Vasco perdeu uma ótima chance ali, o Éder Luiz fica lamentando. Quase 35 minutos no segundo tempo. Juninho batendo escanteio, faz o cruzamento na entrada da pequena área, cabeçada para fora do Wendel. Wendel cabeceando para fora, o Vasco perde outra ótima chance. Veja mais uma vez, livre na pequena área. O jogo Botafogo e Fluminense começa às 6h30 no horário de Brasília. O Vasco sabe que esse resultado é ruim. O Vasco permanece no G4, mas vê o São Paulo chegar de novo. Por isso o Vasco pressiona. Escorregou o Danilinho. Bola chega no Felipe de novo. O Vasco vem para a pressão no fim da partida em Goiânia. 0 Atlético, 0 Vasco. Wendel. Newton bateu de longe. A bomba no travessão. Que pancada, que chutaço no travessão. Juninho dividiu. Diego Giaretta manda para frente. Momento de emoção no Serra Dourada. Que pancada do Newton. E lá vem Vasco de novo. Vamos no fim de jogo de ataque contra a defesa. Felipe. Wendel. Newton. Éder Luiz. Newton. Chamando o Felipe Bastos. Deixou com o Juninho. Tem cruzamento na direção do Alexandre. A bola passa por ele. Vai chegar no Felipe do outro lado. Tá na ponta esquerda, Felipe. Faz o toque no meio. Lá vem um chute. Na rede pelo lado de fora. Marlone na rede pelo lado de fora. Tem torcedor gritando gol. Marlone. Tiro de meta para Márcio. 0 Atlético, 0 Vasco, Kiko Menezes. No momento da substituição do Felipe, o Juninho recebeu o cartão amarelo por reclamação. Com aquele cartão que a gente viu aí. Falando em ver, que chutaço! Você viu a curva da bola, a trajetória, no travessão. A bomba do Newton. Mas é uma característica dele, né, Luiz? Essa batida mais, não, Léo? Hoje principalmente, né? Porque tem tido oportunidade. A outra que ele chutou bateu no Alexandre, né? Essa se vai um pouquinho mais embaixo, seria mesmo. 40. Cartão amarelo para o Juninho, você confirma aqui na Globo. A pressão é total do Vasco com o Éder Luiz na entrada da grande área. Felipe pela esquerda, faz o toque. Lá vem o Vasco, Éder desviou, a bola subiu, Márcio sai bem do gol. Faz uma reposição veloz. Danilinho passou no primeiro lance, perde a segunda dividida para o Dedé. Renato Silva com a sobra. O torcedor do Vasco não desiste, joga com o time em Goiânia. Felipe. Wendel. Felipe pro Juninho. Gol! É do Vasco! Juninho! Juninho tira o Vasco do sufoco. Funcionou a dupla das antigas, a dupla veterana. Felipe, Juninho, com calma, com categoria, com precisão de primeira. É gol do Vasco, Juninho, tirando o Vasco do sufoco. 1 pro Vasco, 0 pro Atlético. Juninho procura Felipe, aponta pra ele. Deu um beijo no Felipe. 7º gol do Juninho no campeonato. Vasco na frente. Júnior. Realmente foi para tirar, né, Luiz? Esse sufoco mesmo, porque não estava conseguindo furar o bloqueio, né? Conseguiu uma boa jogada, troca de passe, a visão de jogo do Felipe, né? E depois você vê, o Juninho não tentou nem colocar força na bola, né? A ideia dele foi
naturalmente, só tirar do goleiro Márcio, sem usar muita força, porque da onde ele estava, o mais importante seria acertar, e ele acertou bem. E o Vasco quer mais. Alexandro dominou, Marlone pediu, Alexandro optou pelo drible. Passou por 2, passou por 3, Alexandro. Marlone está livre, Éder Luiz prende. Juninho fez o gol na jogada com o Felipe. 72 anos de futebol. 37 do Juninho, 35 do Felipe, tem a bola dominada. Marlone pediu, agora a bola chega no garoto. Agora o Vasco mais tranquilo, valoriza a posse de bola. Tem um homem a mais em campo. Marlone, 0 para o Atlético, 1 para o Vasco. Resultado que o Vasco queria terrível, evidentemente, para o Atlético Goianiense, que permanece na parte de baixo da tabela, vendo a sua situação se tornar cada vez mais dramática. Skol, a Skol tá de roupa nova. E o Vasco busca o segundo para se tranquilizar de vez. Lá vem Alexandro, cara a cara. Perdeu o ângulo, bateu pro gol. Márcio defendeu. Perde uma boa chance, Alexandro. Apesar de 1-0, o Júnior no jogo com muitas emoções. Até o gol do Vasco, na verdade, Luiz, aqueles contra-ataques que nós tivemos do Atlético Goianiense, criou realmente problemas, né, pro Vasco, porque o Vasco, é como eu falei, não tem alternativa. A alternativa que tem é brigar, exatamente, porque o São Paulo venceu sua partida, você tem um confronto direto no próximo jogo, na próxima quarta-feira, né, Vasco e São Januário contra o São Paulo com o Luiz Fabiano, subindo de produção, tudo isso. Então, quer dizer, esses 3 pontos hoje aí, né, se o Vasco vencer, vão ser de importância. Tá aí a tabela aí pra você ver. Fluminense tem 59, o Atlético 53, Grêmio 50, Vasco 50. Na próxima rodada, esse resultado desses 3 pontos garantem, pelo menos na próxima rodada, a permanência. A quarta posição, o Vasco mesmo com uma derrota pro São Paulo. Não, além disso, Luiz, o fato de encostar no Grêmio, né? Pelo fato de tem 2 times brasileiros, repito, disputando a Sul-Americana. Né? Se por acaso um desses times ganhar, o G4 passa a ser G3. Então o Vasco tem que brigar com o terceiro da tabela, que é exatamente o Grêmio agora. E vamos até 48. Subiu a placa de 3 minutos mais. Marcelo tenso, Marcelo invicto no comando do Vasco. Vai chegando a sua segunda vitória em 4 jogos, empatou 2 vezes. O juiz prometeu o jogo até 48. Felipe. Temos quase 47. Juninho. Wendel, jogadores de experiência. Falta. Chegou forte ali o Ricardo Bueno. Vermelho para ele. Vermelho para Ricardo Bueno pela falta no Juninho. Deu vermelho direto, Arnaldo. Ele considerou o carrinho por trás como uma falta perigosa. Talvez um exagero do árbitro. O jogador do Atlético fica isolado. Houve o carrinho. Né? Daí a dizer que o carrinho para machucar, ele tentou pegar na bola. E o Juninho, vamos ver por esse ano. É um carrinho perigoso. Pode até ser vermelho. Pode ser até vermelho, entendeu? Eu acho que ele levou em consideração, Arnaldo, o fato do Juninho estar de costas. Exatamente. Né? Quer dizer, ele não tinha como se defender. Né? Por esse ângulo mostra que o Juninho estava girando, por isso que ele expulsou. Arbitragem boa desse ato que colocou 2 jogadores do Atlético para fora. O primeiro foi muito claro, e o jogo termina. Termina o jogo para a festa da torcida do Vasco. O Vasco vence num gol de Juninho, vence num sufoco danado em Goiânia. 0 para o Atlético Goianiense, 1 para o Vasco. Juninho aplaude a torcida do Vasco foi realmente impressionante em Goiânia. Ela foi a grande responsável, né, Luiz? Que ficou todo o segundo tempo incentivando o time, né, gritando, né, cantando suas músicas para poder fazer com que a equipe buscasse essa vitória no finalzinho. Veja um pouquinho dessa festa da torcida do Vasco, os jogadores se abraçam em campo. Juninho fez o gol da vitória, ele sorri bonito. O Vasco fica no G4, o Vasco não deixa o São Paulo chegar e a torcida festeja com os jogadores em campo. Presença impressionante da torcida do Vasco no Serra Dourada. Fim de jogo. O Vasco vence. E a situação do Atlético, que já era dramática, vai se complicando rodada após rodada. 3 derrotas seguidas. Para muitos, o Atlético já foi. Rafael Seba, Kiko Menezes. Vamos ouvir o Felipe. Muito bem. Acho que você com um homem a mais desde metade do primeiro tempo. E conseguiu o gol só no finalzinho, realmente é complicado. Acho que o Vasco não jogou bem. Mas o mais importante é que somamos 3 pontos. E aí estamos aí na briga aí do G4 e até mesmo do título brasileiro.
Valeu a pena pensar no time, aceitar ficar no banco de reservas para entrar no segundo tempo e dar o passe pro gol da vitória? Ah, sem dúvida, acho que o Vasco hoje não tem só 11 jogadores, tem um elenco muito bom. O importante é que todo mundo se ajudou dentro de campo. O Vasco não fez uma boa partida, mas conseguiu os 3 pontos fora de casa, que é importante. Próxima, quer jogar onde agora? Pode escolher. Não. O professor que decide. Obrigado, Felipe. Rafael. De Felipe para Felipe. Vamos ouvir aqui o Felipe, atacante do Atlético.